Você já se imaginou entrando na mente de alguém? Eu não me refiro metaforicamente, e sim no literal. No filme A Cela, mergulhamos na mente de um serial killer, mas muito mais que isso, mergulhamos na mente de um sujeito que tem um ego fragmentado, esfacelado, em um mundo simbólico, repleto de delírios, de mecanismos de defesas incomuns. Vemos o poder, vemos a submissão, e esse mecanismo de defesa se refere-se ao sadismo, que ele vem como um mecanismo de defesa para o vazio que aquela psique se encontra. E se você não me conhece, eu sou o Cassiano, psicólogo, psicanalista, e sejam muito bem-vindos ao canal Psinema. A Cela foi lançado em 2000 e dirigido por Tarsem Singh, com um visual marcante e perturbador. Jennifer Lopez interpreta Catherine Diane. Ela é uma terapeuta que está usando uma tecnologia experimental para acessar o inconsciente de algumas pessoas. Essas pessoas, esses pacientes, estão em coma. E até que ela recebe uma missão. Ela precisa acessar a mente de um serial killer. Karl Steiger, ele está em coma, mas ele mantém uma vítima presa que está prestes a morrer. Então, ela precisa acessar o inconsciente dele para descobrir onde essa vítima se encontra para tentar salvar a vida dela. E ela corre contra o tempo. Então precisa se jogar nessa mente. E ela encontra um mundo, um universo muito fragmentado. A perversidade não parece ser dominante naquele ambiente, naquele inconsciente. Ela se depara com imagens delirantes e com uma criança abandonada dentro do próprio psiquismo. Se olharmos para o título do filme, que é A Cela, ele pode remeter à prisão física em que Cal colocava as vítimas, aprisionava as vítimas. Mas tem outros elementos, a prisão psíquica. É muito interessante olharmos um ponto de vista da mente de um serial killer e podemos ter alguns conceitos antecipadamente o que seria o serial killer, um sádico, na linguagem da psiquiatria, um psicopata, mas o que vemos ali naquele inconsciente, naquela mente, é algo diferente. Então nem sempre podemos enquadrar a pessoa que comete crimes, que cometeu um crime hediondo ou alguns crimes, ou serial killer, como ele é e vem o rótulo. Temos que entender o contexto. Sabemos que é o serial killer porque comete assassinatos. É algo interessante, ainda mais hoje em dia, porque as pessoas têm o mundo virtual muito acessível, começam a fazer perguntas e não tem como saber antecipadamente. Só, claro, com a escuta. Então, ele não está estruturado numa perversão, com um olhar mais psicanalítico. E o que vemos ali na mente dele são símbolos, representações simbólicas que não parecem ter conexões, haver conexões umas com as outras. Por isso falamos um ego fragmentado, é um ego frágil, que tendo um movimento não suporta, tendo uma pressão, podemos pensar dessa maneira, se rompe, entra em crise. Então, para a psiquiatria, Karl tem uma estrutura psicótica, mas tem um diagnóstico mais específico da esquizofrenia, por alguns elementos, tá? Na esquizofrenia paranoide. Ele apresenta delírios organizados, isolamento e também episódios de dissociação. Mas aqui olhamos para um ponto de vista psicanalítico e podemos aprofundar essas questões.
Então, ele está estruturado numa psicose, ou seja, não é neurose e também não é perversão. Acho importante falar dessas estruturas rapidamente para termos um entendimento. O neurótico, ele tem o processo do recalque. O perverso, ele vai desafiar a lei. Não passa da mesma forma que o neurótico, pelo processo da individualização. E o psicótico, ele forclui a lei, ele forclui o nome do pai, ou seja, não tem um sentido simbólico. É como se nunca tivesse existido. Então, Carl não tem pontos de amarragem, o ego é fragmentado, ele não reconhece a lei, mas ele precisa de algo que organize. Então, muitas vezes vem por forma do delírio, que é o que aparece no filme, uma tentativa de organizar. Então, tem os elementos dentro da mente dele, que é o rei, um rei muito cruel que faz rituais e, por mais que sejam rituais sádicos, é uma tentativa de uma organização, organizar um mundo que está fragmentado, que não há amarragens. Então ele tenta fazer esse laço para que a psique continue operando, não se dissolva. E esse filme é possível olharmos, ele serve muito como um exemplo porque é muito fácil de confundir. Carl, ele é visto como um sádico, como estando numa estrutura perversa, porque ele comete crimes de extrema crueldade. Mas vamos olhar para aquilo que diferencia. Por que então ele não tá? O que quer dizer a relação que eu fiz antes com a lei? É que o perverso, a pessoa que está estruturada na perversão, ele tem o reconhecimento da lei e está desafiando. Aí vemos esse comportamento manipulador, muito manipulador. Ele reconhece as regras, mas tem muito prazer, no olhar lacaniano, ele tem o gozo em quebrar essas regras. Ele tem essa satisfação. Lembrando que o sádico está estruturado na perversão. Na psicose é diferente. O sujeito não passou pela castração. Teve o período, mas não houve. A castração é no sentido simbólico, que vem a organização através da lei que individualiza o sujeito, ou seja, diz: você é uma unidade separada do mundo. Você vai ter que ter suas conquistas, vai ter que se virar, você é único. O seu corpo tem um limite, tem uma relação com as bordas bem interessante também, as bordas corporais, o limite do corpo. A psicose, isso é fragmentado, né? Ele então não passa por esse processo de individualização que insere ele no social, no mundo da linguagem, e principalmente reconhecendo a lei e que diz que ele não é tudo para o outro. E na falta dessa operação, ele vai ter dificuldade em se aceitar como sujeito, com sua identidade, em ter que se haver com seus desejos. Na verdade, até ter os seus desejos. Ou seja, ao não ter todo esse processo, ele forcluiu o nome do pai, não se individualizou. Essa lei simbólica não existiu no seu psiquismo. E aqui tem algumas questões porque... E talvez eu faça um vídeo falando mais especificamente, eu posso... Cada vez que eu falar sobre esses assuntos, eu posso recomendar o vídeo com mais explicações. Porque quando eu falo o nome do pai, a lei, isso também é simbólico. É aquele que individualiza a criança da mãe. Que diz: vocês são dois, são duas pessoas, vocês não são um só. Ou seja, tem a relação da criança e da mãe, o nome do pai, ele vem como um terceiro. Então não precisa ser o pai em si, literalmente, mas alguém que exerce a lei. Por isso estou falando bastante na lei simbólica. Então, para resumir, Carl não teve acesso a todo esse processo que organiza o sujeito no mundo da linguagem e das relações sociais. Mas como percebemos que Carl não é um sádico,
não está estruturado numa perversão, porque ele não tem prazer na tortura, não tem prazer no voltar, né, numa linguagem lacaniana, não tem gozo ao torturar suas vítimas, ele não se opõe à figura da lei. Isso tudo podemos perceber no filme. Mas aí você pode perguntar por que ele comete os crimes. E é exatamente isso que o filme vai nos mostrando. Ele tenta se organizar com os recursos que ele tem. E o que ele parece ter são vivências internas caóticas. E ele está tentando dar sentido a algo que invade, algo muito intenso, muito forte, que escapa ao campo da simbolização, que escapa a uma nomeação, que vamos entender então um olhar lacaniano como real. Ele se depara com um real que não é nomeável, não é simbolizado. Então ele começa a ter essas práticas, esses rituais, porque ao mesmo tempo que não é nomeado, não é simbolizado, esse real, ele é muito intenso, é muito forte, e o Carl começa a tentar dar conta disso. Tem um exemplo interessante para situarmos um pouquinho, nos situarmos do que é o real, que é a morte. Falamos da morte, não temos muito como simbolizá-la, como nomeá-la de uma forma diferente, como dar um outro sentido. O real é a morte. Cabe muito bem esse exemplo. E como ele não tem palavras para nomear o que sente, recorre então a imagens, a encenações e a rituais. É interessante que eu vou falando sobre esse conteúdo e já penso que o YouTube não divulga esses vídeos quando tem essa linguagem, enfim. Então, se você está acompanhando e gosta, conhece alguém que vai se interessar por esse conteúdo ou pelo filme, compartilhe. Sim, vai estar ajudando ao vídeo ter mais alcance. E esse filme foi um pedido de um inscrito aqui do canal e realmente é muito interessante, é muito denso, é complexo, por isso estamos aprofundando desta forma e é realmente muito rico para se analisar, né? O filme A Cela. Nós vemos então uma mente tentando se reorganizar, ser organizada de alguma forma com recursos que tem, sendo que ela está muito fragmentada. Então temos a figura do rei sádico, que domina ali o mundo interno, e tentando fazer remendos, amarrações. Os delírios estão ali tentando proteger esse ego fragmentado, que é muito interessante. Às vezes a pessoa delira, entra numa crise e começa a alucinar, ou a delirar, a alucinação, a visão, a audição, e o delírio está na ordem do pensamento. Mas as pessoas dificilmente vão olhar e entender que de alguma forma está tentando uma organização mínima justamente para a pessoa não surtar de vez, para ter alguma contenção, alguma amarragem. Caso contrário, a psique iria se desintegrar. Então esse comportamento sádico de Carl é uma estratégia de sobrevivência frente a um universo interno sem bordas. A estética visual da cela não é estilização, é muito representativo. Temos aquela imagem do cavalo que é fatiado. É uma imagem muito interessante porque ali está representado o ego fragmentado. Carl se vendo em pedaços. A sala ritualística, o trono, as repetições dos atos de tortura revelam um mundo onde a pulsão de morte está muito presente, mas de uma forma de reencenação do próprio trauma, como se Carl tentasse ter alguma dominação do que sofreu através da repetição compulsiva. Já Carl, criança, acho que pelo menos as pessoas acham mais interessante, aquilo que nos conecta um pouco mais com ele, representa um núcleo não simbolizado, mas não simbolizado no sentido não simbolizado do trauma. É aquela parte que sofreu abuso do pai e que nunca teve um acolhimento. Ele permanece lá, escondido,
congelado. E temos a função da Ekaterine, que é muito interessante. Podemos olhar que ela está ali como uma analista, né, no sentido como uma função analítica. Ela suporta o horror, ela tolera, ela sustenta em uma escuta simbólica e também não pactua com gozo. E ela protege o Carl criança e enfrenta o rei, se opõe ao rei. Aí sim vemos essa possibilidade de um outro que faltou, desse outro que não acolheu, e ela faz esse movimento, ela acolhe essa criança. Em nenhum momento ela oprime, ela é a função dela como um outro que nomeia, que ajuda a sustentar o sujeito que está em meio a ruínas. E se tratando da psicose, a psicanálise faz esse movimento, não traz a cura, porque é algo incurável, não existe, mas ela pode dar borda ao impossível e permitir que o sujeito consiga reescrever suas narrativas, mesmo se for de uma forma mais precária, mas reeditando, revivendo, tendo elaborações, ressignificações, o sujeito pode sim viver tranquilo no social, no lado social, dentro da sua própria estrutura. E penso que seja importante falar que aqui a leitura do filme, a complexidade desse filme, mas a análise é do sujeito. Se você ver, conhecer, enfim, ouvir falar de alguém que tenha um diagnóstico de psicose, de esquizopsicose, enfim, em outro tema aí, psicose não estão mais diagnosticando, estão nomeando de uma outra forma, isso também está muito ruim no social. Enfim, é um diagnóstico de esquizofrenia, e sim, né, ainda existe diagnóstico de psicose. A pessoa não quer dizer que vá ter o comportamento como Carl tem, como no filme. Muitas vezes a pessoa não coloca ninguém em risco, não é uma ameaça social. Mas Carl passou por muitas coisas, então foi isso que tentou organizar a psique dele. Então é importante, né, não ver o psicótico como, esse vai ter um comportamento sádico. Não é esse viés, estamos analisando a questão muito singular que é apresentada no filme. Ela é um filme difícil, não só pelas imagens que são apresentadas, mas principalmente por aquilo que ela revela sobre o ser humano. O horror que vemos em Carl não surgiu do nada. Ele é resultado de uma infância que foi devastada, de um psiquismo sem amarrações, onde o outro falhou em proteger. Aliás, quem deveria proteger foi o principal agressor, foi o que dizimou a sua infância. O que é fascinante do ser humano é que uma outra pessoa poderia passar pelo que Carl passou e ter um destino diferente. Agora, um sujeito, quando cresce sem lei, sem nome, sem acolhimento, não vai crescer de uma forma saudável. E até podemos pensar, né, nos questionarmos, será que a maldade, ela nasce ou é construída? O que você pensa sobre isso? E qual cena impactou você nesse filme? Comente aqui embaixo, vamos conversar mais sobre isso. E se você gosta de mergulhar no inconsciente dos filmes, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, também ative as notificações para não perder mais conteúdos. Filmes, séries e animes, você acompanha aqui no canal Cinema. E até a próxima!